Graça e paz, Deus abençoe vocês. Eu vim aqui hoje deixar uma palavra para o seu coração. Gostaria de que você fechasse seus olhos. Quero fazer uma oração com você antes de darmos início. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua direção, que o Senhor possa alcançar o coração dessa pessoa que está ouvindo essa palavra hoje. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa trazer, Senhor, novidade de vida sobre cada uma dessas pessoas. Pai, tenha toda a liberdade, que o Senhor nos use como instrumento para a glória e louvor do teu nome. Assim, ó Deus, nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de compartilhar uma palavra do seu coração. E essa palavra está no texto de 2 Coríntios, no capítulo 3. E eu também quero deixar um tema para essa mensagem. A luz chegou em mim. E o texto diz em 2 Coríntios 3, no verso 15, exatamente assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Queridos, essa palavra, ela traz um ensinamento ao nosso coração. Quando nós contemplamos a realidade de muitas pessoas que ainda estão com os seus olhos como que encobertos, é o que esse texto se assemelha, como se estivéssemos lendo a Bíblia e ainda não estivéssemos compreendendo ou conseguindo compreender aquilo que de fato o Senhor quer nos ensinar. Mas nessa mensagem, nesse texto, nós conseguimos tirar pelo menos 3 ensinamentos. O primeiro é que o Senhor de fato quer trazer para nós libertação, ou seja, Ele quer fazer com que os nossos olhos sejam abertos. O Senhor quer que as vendas caiam de nossos olhos. Então, quando nós contemplamos esse texto e vemos ele dizendo que até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Existem muitas pessoas que estão presas ao passado, estão presas a derrotas, a tristezas, angústias que elas viveram, situações difíceis. E tudo isso é como se fosse algo que impede de que essas pessoas avancem. Mas o texto ele vai dizer: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, ou seja, o Senhor ele quer fazer com que o nosso coração se converta a Ele. O Senhor quer fazer com que eu e você vivamos um novo na presença dEle, desfrutemos da graça e do favor de Deus que foi manifesto em Cristo. E nós olhamos para esse texto e percebemos que há uma verdade. De fato, antes de conhecermos a Jesus, é como se nós estivéssemos com o nosso rosto coberto, não estivéssemos conseguindo contemplar aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Mas Deus ele espera que o nosso coração, que a nossa vida, o nosso cotidiano, as nossas ações e decisões sejam totalmente diferentes, sejam totalmente transformadas, mudadas, através de conhecermos ao Senhor. E nós continuamos vendo esse texto, e o texto vai dizer: quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ou seja, quando nós voltamos o nosso coração para Jesus, quando nós olhamos para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, de fato nós temos os nossos olhos abertos e conseguimos contemplar que nós temos o hoje para vivermos, mas temos que planejar o nosso amanhã também. E quando nos convertemos ao Senhor, é isso que nós estamos fazendo. Estamos vivendo hoje, deixando o passado para trás. Estamos planejando o nosso futuro, semeando hoje. Mas o texto também vai dizer que o Senhor é Espírito
E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ou seja, já não é mais tempo de você viver preso naquilo que estava te levando para baixo, te levando para o fundo do poço. Mas em Jesus, através de Jesus, Ele está nos oferecendo uma condição de viver uma novidade de vida. Ele quer que os nossos olhos sejam abertos. Ele quer que a gente se converta a Ele e Ele quer que a gente desfrute da liberdade. Que você possa encontrar em Jesus, no Senhor, uma nova vida. O entendimento de que você não precisa mais ficar preso nas culpas, nas aflições do passado, mas que você pode desfrutar da liberdade do Senhor hoje. E o texto diz também: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Ou seja, o Senhor Ele quer realizar em nós uma conversão. Ou seja, Ele quer fazer também com que, através da conversão, nós tenhamos liberdade. E a partir do momento que temos liberdade nele, nós vamos viver uma transformação. Mas, obviamente, essa transformação ela não se dá de um dia para a noite. Não se dá apenas no primeiro ato de conversão. Mas nós temos que ter uma primeira atitude, uma primeira decisão. E ao passo que vamos caminhando com o Senhor, tendo os nossos olhos abertos, tendo uma conversão no nosso coração, tendo uma realidade de liberdade em Jesus, nós vamos sendo transformados. Mas perceba algo que esse texto nos traz: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados. Ou seja, no Antigo Testamento, lá no texto que é citado, quando Moisés descia do monte e ele encobria o seu rosto para que as pessoas não vissem mais, e não fossem impactadas pela glória de Deus, e também para que elas não percebessem que aquela glória ela se desvanecia, ou seja, ela ia se esvaindo ao tempo. Então as pessoas olhavam para Moisés com o véu encoberto. Mas hoje nós não olhamos para Moisés, nós olhamos para Jesus, que reflete em nós a glória dele. E nós, olhando essa glória como por um espelho, vamos ver a glória do Senhor refletindo em nossas vidas. E isso faz com que nós venhamos a viver uma vida de transformação. A cada dia que nós olhamos para o espelho e contemplamos a glória do Senhor, nós vamos ver essa transformação acontecendo em nossas vidas, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então Deus, Ele nos mostra que Ele traz para as nossas vidas uma realidade de conversão, de libertação e de transformação. Obviamente, para que tudo isso aconteça, nós precisamos ter o nosso coração disponível, ter no nosso coração um sentimento verdadeiro. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos e percebamos a presença dEle, como o texto, como o tema que eu trouxe para vocês. A luz chegou em mim quando nós contemplamos Jesus. O véu ele é retirado, nós nos convertemos e através dessa conversão nós começamos a viver uma liberdade em Cristo. Não estamos mais presos, não estamos mais entristecidos, afligidos, mas estamos vivendo uma nova vida, um novo começo. E o Senhor, Ele traz tudo isso para as nossas vidas. E algo que eu gostaria de frisar com vocês hoje, nessa mensagem, é que quando nós agora contemplamos como por espelho a glória do Senhor, ou seja, Deus ele quer refletir a glória dele através da minha e da sua vida. O Senhor ele quer que eu e você olhemos para nós como espelho e percebamos a presença dele. E essa presença transforma, essa presença revigora, dá força, traz alegria de viver,
traz uma perspectiva de vida, de futuro, mas uma vida na presença dele no hoje. Então, que você guarde no seu coração esses 3 pontos que essa mensagem traz. Em 2 Coríntios, capítulo 3, nós lemos do verso 3, do verso 15 até o 18. Que nós venhamos contemplar em Deus uma conversão verdadeira. Que nós possamos desfrutar de uma liberdade genuína e uma transformação contínua. Todos os dias nós somos transformados. E o texto vai dizer, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Mas eu queria deixar só apenas 2 versículos aqui como nota para vocês. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, está dizendo, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus, ele quer que eu e você sejamos conforme, ou seja, tenhamos a forma de Jesus, a fim de que ele, o Senhor, seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor, ele quer que você seja filho. O Senhor, ele quer que você viva isso. E em Efésios 4, no verso 13, vai dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, queridos, que a presença do Senhor, que a luz de Cristo possa refletir em você e através de você. Que você possa viver uma conversão, que você possa desfrutar da liberdade em Cristo e que você possa viver todos os dias da sua vida uma transformação contínua, de glória em glória, porque a luz de Cristo chegou em sua vida. Deus te abençoe, que você possa viver, desfrutar do melhor de Deus, que a presença do Senhor possa invadir o seu coração, a sua casa, a sua família, que você possa, nesse dia que você está assistindo esse vídeo, viver um novo começo, desfrutar da graça de Deus e caminhar na presença dele todos os dias. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.